que vai passar a mensagem de hoje. A irmã Exa, ela vem lá da Nova Porto Velho, né, irmã? Seja bem-vinda, irmã. Oremos. Santo e eterno Deus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para agradecer pela oportunidade que nos deu de estar na Tua casa neste sábado. Fica conosco e que Teu Espírito Santo possa falar através de mim, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês na Igreja de Leão de Judá. A última vez que eu vim aqui estava bem diferente, agora já está bem diferente da vez que eu estive. Inclusive, a última vez que eu vim aqui, vocês faziam parte do meu distrito da Nova Porto Velho. Vocês estão em que distrito agora? Eldorado. É um novo distrito desse ano que surgiu. Então, eu fui convidada pelo Acácio essa semana a passar a mensagem para vocês. E aí eu confesso que quando ele me chamou, eu falei, eu já sei o que eu vou falar. Aí depois, durante a semana, eu estava estudando a Bíblia, só que aí eu toda vez que eu estudava, eu deveria falar de outra coisa. E aí ontem à noite eu falei, eu vou falar de outra coisa. Aí eu falei, eu vou ter que falar isso que Deus quer, então. Que eu tinha uma mensagem para passar para vocês, mas aí eu já fiz outra durante a semana que eu não queria passar, mas aí eu vou passar agora, tá bom? Bom, aí como é que é, Cássia? Eu posso me mexer aqui? Posso, né? Então tá. Bom, sem mais delongas, vamos começar a mensagem de hoje. Como nós já oramos, hoje eu escolhi uma história dos evangelhos para meditar junto com vocês. Essa história, todo mundo acho que conhece a história dos 10 leprosos. Mas hoje a gente vai aprender sobre a história de 11 leprosos. E por isso, e 11 por quê, se na história é 10? Então, vamos começar a leitura. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Vai contar também a história de um leproso, mas não é o mesmo leproso dos 10 que estavam leprosos, tá bom? E logo mais durante o sermão vocês vão conseguir identificar. Então, Marcos capítulo 1, verso 40, tá bom? Marcos 1, verso 40. Eu vou ler aqui, tá bom? Marcos 1, verso 40. A cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Aí você vai segurar esse texto aí e agora nós vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 17. E o verso vai ser o 11. Nós já vimos a história do primeiro leproso, agora vamos para o próximo leproso. Lucas 17, capítulo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Segura aí. Vamos voltar agora para o Marcos 1. Eu vou comentar com vocês como que funcionava, como que é uma lepra. Hoje já não é uma doença muito popular no nosso meio, né? A lepra era o seguinte: a pessoa ela ficava com algumas manchas. E essa carne, com o passar do tempo, ela ia apodrecendo. E a pessoa não sentia que estava apodrecendo. Então, ela poderia caminhar aí
10 quilômetros, 21 quilômetros, se ela tivesse lepra, os pés dela, ele não ia sentir nada. Então, a probabilidade de um nervo se romper, furar o pé e não sentir era muito grande, porque perdia-se totalmente a sensibilidade. E naquela época também não existia cura. A pessoa ela era tirada da sua família, ela não podia mais ficar no meio dos seus entes queridos. Então ele tinha que se mudar para fora da cidade. Ele nem na cidade podia morar mais. As suas roupas, elas deveriam ser feitas de uma forma que na barra assim da saia do vestido, da roupa deles, tivesse uns sinos, para que quando ele andasse, todo mundo sabia que tinha um leproso. Além disso, como se a humilhação não fosse o bastante, se eles estivessem passando, ou estivesse ali na beira da estrada, em qualquer lugar, numa caverna, que geralmente eles ficavam em cavernas, e estivesse passando uma caravana, na mesma estrada que eles tinham que gritar de longe já, leproso, leproso, para avisar as pessoas que tinham um leproso ali. Então, para você ver que era uma situação muito humilhante. E não importava a classe social que você estava, não importava o que você tinha, o que você fazia antes de ser leproso. Se você virou leproso, a sua vida acabou, porque já não tinha cura para você, não tinha médico que desse jeito. Mas Jesus, no início aí do seu ministério, ele fez uma cura. E eu vou meditar com vocês primeiramente neste primeiro leproso que nós lemos lá em Marcos capítulo 1, no verso 40. Você vê que tem duas diferenças. No leproso de Marcos, ele fala bem aqui no verso 40, um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos. Ele se aproximou, mas podia se aproximar, gente? Não podia. Porque se você verificar lá em Lucas 17, 11, dos 10 leprosos, lá fala que, aqui a partir do capítulo 13, que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Eles estavam de longe. E o leproso de Marcos, ele se aproximou. Ele pediu de joelhos, porque para ele, Jesus era a única esperança. Não que para os outros leprosos, Jesus não fosse a única esperança. Era sim, porque era a única cura que eles conheciam, era Jesus Cristo. Porque já não tinha outro meio para eles ficarem curados. Então, você observa que enquanto um se aproxima de joelhos e pede, os outros se aproximaram de longe, cumprindo exatamente como era o ritual daquela época. Então você vê que o leproso de Marcos, ele não estava mais se importando com o ritual, ele não se importava com mais nada, ele só queria ter um encontro com Cristo, ele só queria mesmo ser curado. E ele sabia que a esperança dele estava em Jesus. Continuando a do nosso leproso de Marcos, você observa que a segunda coisa, ele sabe como pedir. Às vezes, Deus tem uma bênção muito grande para a sua vida. Às vezes, Deus tem preparado algo para você que você pode... Você, não importa o que você imagine, é uma coisa muito maior do que você está pedindo. Só que Ele quer e deseja que você peça. O ato de orar, o ato de buscar a Deus e o ato de pedir, ele faz com que nós reconheçamos que nós dependemos de Deus. Não é porque Deus não sabe o que a gente quer, ou que Ele não sabe o que a gente precisa, ou não é. Isso daí é só uma forma que Deus usou e usa para conosco, para ter um relacionamento com você, para se aproximar de você, como esse leproso se aproximou de Cristo. E por mais que a sua oração, o seu pedido, você não saiba, Senhor, eu não sei como pedir, eu não sei
não sei o que falar, o que fazer. Você tem que se aproximar de Cristo e ter a humildade e o reconhecimento de pedir. Porque aqui, o leproso de Marcos, no capítulo 1, ele pede mais ou menos assim, no verso 41. No verso 40, se o Senhor quiser, pode me purificar. Como que Jesus não ia querer, gente? Curar um leproso? Curar alguém? Atender a um pedido desse? Claro que ele queria. Mas ele esperou. E ele sabia que naquela estrada ele ia ter um encontro com o leproso. Lá no livro Desejado de Todas as Nações, que eu estou lendo recentemente, lá fala uma frase sobre a história desse leproso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Essa frase me impactou bastante, eu até anotei, porque ela fala bem assim, ó. Ninguém caiu tão fundo, nem tão mal, que não possa encontrar libertação em Cristo. Porque quando os leprosos eles eram tirados de dentro do arraial, ou tirados de dentro da cidade, já não existia esperança para ele. A vida dele ali já tinha acabado e ele iria morrer. A probabilidade de morte era muito alta. Então, Cristo, quando veio a essa terra, ele veio para nos mostrar que não importa quão fundo ou quão mal ou que caminho a gente já seguiu, Deus sempre está disposto a nos perdoar, a nos purificar, se nós assim o pedirmos. Continuando a história, vocês podem verificar o segundo ponto que eu queria falar para vocês. O primeiro é saber pedir. É pedir. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer te abençoar. Deus quer falar com você. Mas para isso você tem que buscar. Em todos essas histórias dos leprosos, Jesus estava passando. E o leproso, ele sabia que Jesus estava passando. Não foi um encontro aleatório. No Desejado de Todas as Nações, quando fala dessa parte do leproso, lá fala que o leproso, ele acompanhava Jesus de longe, em todas as pregações dele. E ele sabia. E mesmo que ele não conseguisse ouvir, porque ele estava bem longe, porque a multidão era muita, né, que estava ao redor de Jesus, mesmo que ele não conseguisse ouvir algumas palavras, ele ouvia poucas, mas ali ele já estava tendo um relacionamento com Deus. E quando lá, no Desejado continua falando, né, no livro Desejado de Todas as Nações, lá continua falando, e ele continuou de forma rotineira a acompanhar o ministério de Jesus de longe. E aí, quando ele teve esse encontro com Cristo, ele já não queria mais ficar de longe, ele queria ficar perto. E ele sabia que Jesus ia curá-lo. E ele falou: se quiseres, você pode me purificar. Na história dos leprosos de Lucas 17, lá no capítulo 17, verso 11 em diante. A primeira coisa que eu falo aí para vocês é saber pedir, ter um relacionamento, ficar com Cristo de perto. E aqui, a segunda que eu quero falar para vocês é sobre gratidão. Como nós cantamos aqui um pouco antes na música, é a segunda lição que eu tenho para dar para vocês sobre os leprosos. Tanto o leproso de Marcos, quanto o leproso contado na história do livro de Lucas. Vamos continuar aqui. Lucas 17, a partir do verso 14, tá? Aqui a gente já passou do pedido dos leprosos, né? Que gritaram de longe para Cristo ter compaixão deles. Aí Lucas 17, verso 14. Ao vê-los, Jesus disse: vão e se apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Dá uma pausa aqui. Eu vou agora mencionar para vocês como que funcionava o ritual de purificação de um leproso. Nunca tinha acontecido isso. Então, o ritual ele foi instituído lá quando Israel saiu do Egito, na época de Moisés. Mas como não tinha cura, não tinha por que fazer o ritual.
Então, Desejado de Todas as Nações também fala que esses leprosos e aquele primeiro leproso também foram um dos primeiros e únicos que foram curados e que relatam esse ritual sendo feito no templo. Como que era o ritual? A pessoa que era leprosa, ela tinha que chegar no templo, se apresentar na frente do sacerdote. Chegando lá, ela tinha que levar 2 pombinhas. Uma pombinha ia ser morta e o sangue dessa pombinha teria que ser misturado com água e borrifado nessa outra pomba que ficou viva. E aí o leproso ele tinha que segurar esse animal enquanto o sacerdote estava fazendo todo esse ritual de matar o pombinho, misturar o sangue na água e borrifar. E aí, enquanto o leproso estava segurando, borrifava nele também. E aí, quando acabava de borrifar, o leproso soltava a pombinha e a pombinha ficava livre. Esse ritual ele tinha todo um significado. Era uma pomba porque, naquela época também, as pessoas estavam muito oprimidas pelo povo romano. Não se tinha muito dinheiro, né? E as 2 pombas, uma significa o sangue do próprio Cristo purificando a outra pomba, que era a purificação, representava a purificação da lepra, e quando soltava a pomba, simbolizava a libertação dos nossos pecados e a libertação daquela doença para aquela pessoa. Esse ritual, ele não era um ritual igual, por exemplo, a morte do cordeiro, que tinha que se fazer. Não existia, ou a festa dos pães asmos, ou a festa da lua nova. Não era um ritual comum. Ou a apresentação até de uma criança. Era um ritual que ninguém nunca fazia. E acredito eu que ninguém nem se lembrava como fazia. E aí, quando Jesus falou para os 10 leprosos, né? Vão. E quando eles estavam indo, eles foram purificados. Você viu que o milagre ele não aconteceu de imediato com esses leprosos. Eles precisavam ter um ato de fé. Qual era o ato de fé dele? Eu vou ter que ir. Ele falou que eu vou ser purificado, então eu vou me apresentar na frente do sacerdote. Se chegando lá eu for purificado, eles tinham certeza que eles seriam. Foi um ato de fé. E durante o caminho, durante a trajetória, eles foram purificados. Mas continuando o texto, no verso 15... Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Olha, acho que ninguém nunca prestou atenção nessa parte da história, né, que era samaritano, porque quando eu era criança e tinha a historinha da escola sabatina, ninguém nunca me falou que ele era um samaritano. E aqui a história relata que, eu acredito que vocês já devem relembrar, que os samaritanos e os judeus, eles não tinham um bom relacionamento. De muito tempo atrás. E aí você verifica que no Desejado de Todas as Nações fala isso. Todos os outros 9, eles eram judeus. E ele era samaritano. E o único que voltou para agradecer, quem foi? O samaritano. O que a gente hoje espera que nem agradeça nada, né? Porque a gente espera que a pessoa que está dentro da igreja, a pessoa que está convivendo, é a pessoa que vai ser grata. Mas às vezes nem sempre é assim. Quando você... todos eles tiveram fé. Vocês conseguiram observar na história que todos eles tiveram fé. Mas apenas um, quando realmente foi purificado, ele voltou para agradecer. A gratidão... ela é um ato nobre. E você já parou para pensar esse ano? Nós já estamos no mês de dezembro, né? O que Deus fez na sua vida esse ano? O que Deus fez, não coisas materiais. Pense nas coisas. A primeira coisa que vem na sua cabeça. Nossa, o que Deus fez por mim esse ano? O que eu sou hoje? O que eu fiz pelos outros? Hoje, em dezembro de 2023, eu sou grata por tudo aquilo que Deus fez comigo neste ano.
tudo aquilo que Deus proporcionou para a minha vida, para a vida da minha família e até para as pessoas com quem eu trabalho, Deus proporcionou com que eu fosse uma bênção na vida dessas pessoas? Já parou para pensar, durante toda a sua vida, que tipo de bênção Deus reservou para você? Como que você estava há 5 anos atrás? Como que você está hoje? O que você conseguiu? O que Deus te deu? Como Deus te abençoou? Né? Às vezes nós queremos muito pedir, que é como os leprosos pediram. Mas e o agradecer? Eu estou preparada para agradecer a bênção que Deus tem reservado para mim? Eu estou preparada, porque pedir eu posso pedir. Pedir é uma coisa que a gente consegue fazer rapidamente. Mas e agradecer? Eu tenho um coração grato a Deus por tudo aquilo que Ele fez e faz por mim? Porque se você observar na história, o único grato dos 10 leprosos, na história de Lucas 17, foi um samaritano. É a pessoa que os discípulos, lá fala desse jeito, os discípulos eles não esperavam que o samaritano voltasse para agradecer. Eles não esperavam. E quem voltou para agradecer? O samaritano, que agora já não era mais leproso. E agora um detalhe importante da história. O samaritano tinha que se apresentar na frente de quem? Do sacerdote. E o sacerdote era levita, né? Teria que ser. Mas naquela época, é importante falar para vocês que estava tão corrompido o ritual e o templo, as coisas do templo, por causa dos romanos, e estava tendo muita política, que já não era um levita que ministrava o templo. Na época que Jesus começou o seu ministério. Já foi uma parte mais política. E o sacerdote, ele sabia que um samaritano, ele podia, gente, ir no templo. Ele era bem visto indo no templo. Nem falando com um judeu ele era bem visto, quem dirá indo no templo. Mas ele tinha que ir. E ele foi. Foi apresentar o milagre que Deus tinha feito na vida dele. E aí você observa na história, então Jesus perguntou, o verso 17, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Verso 18, não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Olha que bênção. Às vezes Deus tem grandes bênçãos reservadas para a nossa vida. Deus quer, mas Deus precisa que você peça. Porque Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer saber se você está preparado para aquela bênção. E se você não se relaciona com Ele, não tem como você vai estar preparado para uma bênção dessa. Não tem como, se você não ter comunhão com Cristo aqui na terra, não tem como você ter uma comunhão com Cristo lá no céu. O céu vai ser chato para você, porque você não conhece o dono do céu. Como que você vai lá para a casa dele? A gente quando vai não junta panela, que a gente não conhece a pessoa, a gente não fica meio assim, né? Vou sentar, não vou falar nada. E agora, será que eu vou para a fila para comer? Será que eles deixam? Ixi, esqueci meu prato. E agora? Vou falar com o chefe da casa? Como que você vai falar com Cristo sem ter um relacionamento com Ele? Como que você quer morar com Cristo no céu sem ter um relacionamento? Então, pedir é o primeiro passo. Pedir é uma maneira que Deus coloca na nossa vida para nós termos um relacionamento com Ele. Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer que você peça, quer que você tenha um relacionamento com Ele. É como se fosse o melhor amigo dele, porque aí Ele vai saber que você vai estar preparado para as grandes bênçãos que Ele tem derramado para você e que Ele quer derramar não só a você, porque quando Deus dá uma bênção para a gente, ela cai tão forte na gente que respinga nos outros. Você já parou para pensar que às vezes o que Deus separou para você? Uma bênção, pensa aí, uma bênção. Essa bênção foi tão grande que não respingou nos outros? Respinga na sua família, respinga nos teus amigos, respinga nos colegas de trabalho, respinga de tal forma que as pessoas conseguem ver Deus em você.
É isso que Deus tem reservado para você. E aí, aqui no leproso, a continuação é, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é: sejam gratos, sejam agradecidos. Deem glórias a Deus por tudo aquilo que você é, e por tudo aquilo que você está se tornando, e por tudo aquilo que Ele te deu. Porque sem Deus, irmãos, a gente não é nada. Porque não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, como teve aqui no Provar e Vede, né? Até hoje, o sucrilho do irmão, que eu não vou falar o nome, porque eu não falo inglês. Até hoje, o sucrilho do irmão, ele é famoso. A gente vê em todo lugar aí, não é? Mas, infelizmente, o seu orgulho fez com que ele perdesse a sua salvação. Claro que a gente não sabe que no seu leito de morte, se ele teve a oportunidade de se arrepender, porque Deus é tão misericordioso que se no fim, antes do meu último suspiro, eu me arrepender, Ele vai ter misericórdia para nos salvar. Mas a convivência com as pessoas que estavam ao redor dele, a história relata, aí igual no Provar e Vede, né, que ele estava tão orgulhoso daquilo que ele se tornou, do que ele fez, que ele já, Deus não era mais para ele. Então, que quando você tiver uma bênção, de forma alguma, esqueça quem te deu essa bênção. Honre a Deus com as primícias, com as suas primícias. E eu não estou falando só de dinheiro, eu falo do seu tempo, eu falo também dos dízimos, das ofertas, falo dos seus talentos, porque Deus, Ele poderia muito bem mandar os anjos fazer a sua obra, e os anjos querem, falo para vocês, isso está escrito na história da redenção. Só que Deus deu a oportunidade de nós, como seres humanos, pregar a mensagem. Aí, quando a gente vem para o outro ponto lá de Marcos, vamos voltar para Marcos, no capítulo 1, na história do primeiro leproso. Ele falou assim, que é a terceira lição que eu quero dar para vocês. No capítulo 1, verso 44. Aí Jesus dizendo, tá? E lhe disse, olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Aí você pensa, né? Não é para contar para ninguém. Mas quando a gente tem um encontro com Deus, a gente consegue se segurar, gente? Reflete. Quando Moisés ele teve um encontro com Deus lá no Monte Sinai, ele precisou usar durante uma semana um lenço cobrindo o seu rosto, porque ele teve um encontro com Deus. E a luz de Deus refletia nele de forma tão grande que as pessoas, o arraial todinho de Israel não conseguia olhar para Moisés. Porque ele teve o quê? Um encontro com Deus. Quando a gente tem um encontro com Deus, por isso que é importante você ter um encontro com Deus nas primeiras horas do dia, antes de você sair. Porque quando você tem um encontro com Deus, você vai refletir Deus na sua vida, no seu trabalho e no qualquer fazer que você for fazer durante o dia. Então, aí ele fala, não conte para ninguém. Mas o leproso ia se segurar, gente. Ele já ia oferecer o sacrifício. Ele estava feliz. Quando a gente está feliz, a gente quer contar para todo mundo? Quando a gente recebe uma coisa muito legal, uma coisa que a gente estava esperando, uma bênção, a gente não quer contar para todo mundo? Pois é, e foi isso que o leproso fez, no verso 45. Mas, tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Você vê que o leproso, ele não se aguentou com a bênção dele, ele precisava falar para os outros. E quando Jesus fala aqui que não é para contar nada para ninguém, vocês não acham que Jesus sabia que ele ia contar? Sabia, ele sabia. E o encontro que esse leproso teve com Cristo foi tão grande que, se você observar no verso 45, não podiam mais, Jesus e seus discípulos não podiam mais entrar publicamente em nenhuma cidade, porque não dava.
Não conseguia conter a quantidade de pessoas que estavam ali para receber a mensagem, para ver a Cristo, para ter o encontro com Cristo. Porque a mesma purificação que o leproso teve, eles também queriam ser purificados, mas não de lepra. A purificação era espiritual. Era isso que as pessoas buscavam naqueles tempos, e nós devemos buscar isso hoje. A nossa purificação como pecador. É claro que depois que a gente se batiza, não é uma vida que vai ser perfeita, ou uma vida que vai ser sempre pura, onde eu vou sempre andar nos caminhos de Deus. Eu posso pecar, eu posso errar, mas Deus, Ele sempre está pronto a nos perdoar e nos purificar. A palavra que mais aparece, tanto no texto de Marcos 1, quanto no texto de Lucas 17, é a palavra purificação. Se você quiser, Deus pode purificar você. Não só esses milagres, mas durante essa semana eu li outros milagres. E um deles foi a da mulher do fluxo de sangue, né? Ela não pediu, mas ela tocou para ser purificada. Um dos maiores milagres de Jesus, Jesus fez vários milagres, mas a palavra purificação, ela aparece em mais ou menos 70% dos milagres de Jesus. Porque depois que você tem um encontro com Cristo, Ele purifica não só a sua carne, mas o seu interior. Ele te purifica do pecado. É isso que o batismo simboliza, e é isso que a ceia simboliza também, para nós que já somos batizados. Então hoje você precisa buscar a Deus todos os dias, pela manhã, para ser purificado, para que as outras pessoas que você possa respingar as bênçãos que Deus está te dando para as outras pessoas, para as pessoas que você convive. Então, a terceira lição que eu falo para vocês se permita ser purificado por Cristo. E a purificação, ela vai depender de você, porque todos esses leprosos, eles buscaram a Cristo. Uns foram de pé, o primeiro foi de perto. Inclusive, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Os outros foram de longe. Mas busque a purificação com Cristo a cada dia, para que Ele possa purificar você de toda a iniquidade, de toda a injustiça. E, por fim, você tem que proclamar aquilo que Deus fez na sua vida. Hoje em dia, com as redes sociais, tem muito influencer, né? Muita coisa assim, muito famoso, que principalmente os jovens, adolescentes, crianças mesmo, que estão entrando muito cedo nesse mundo digital, eles querem ser como aquela pessoa, querem ter o que aquela pessoa tem, né? Mas a maior graça da nossa vida é ser como Cristo. Ser como Cristo é o que Deus busca da gente. E quando a gente for assim como Jesus foi, nós vamos proclamar. Então proclame a mensagem aonde quer que você esteja. Você vê que a história dos leprosos, ela tem 4 passos. O primeiro passo é saber pedir. É buscar. Não tem como Deus... Às vezes Deus está aqui pronto para te dar... Ellen White fala isso. Deus está aqui pronto para te dar uma bênção. Lá no deserto das nações. Mas Ele está esperando você pedir. E muitas vezes, quantas bênçãos Deus está aqui pronto para te dar e você não pediu? E Ele está aqui pronto, está reservado para você. Então, a primeira lição de hoje é o quê? Saber pedir, buscar a Deus. E Ele vai conceder aquilo que o teu coração deseja. O segundo passo é agradecer. Assim como eu recebi, ou mesmo que eu não receba, eu tenho que ter um coração grato. O terceiro passo que a gente aprende aqui com a história dos leprosos é que eu tenho que proclamar, purificar, na verdade. O terceiro passo é purificação. A purificação ela acontece a cada dia do meu pecado, porque eu erro. Mas Deus sempre está pronto a nos perdoar e nos purificar. E por fim, eu tenho que proclamar essa mensagem. Assim,
o milagre que Deus fez na minha vida, de hoje nós estarmos aqui com saúde, termos uma casa para morar, isso daí é uma bênção muito grande, irmãos. Então, isso nós devemos proclamar as misericórdias e os atos que Deus fez e faz na nossa vida para as outras pessoas. É uma tarefa que Deus poderia ter dado para os anjos, mas Ele confiou em você. Então, o último texto que eu quero ler com vocês é o texto de Isaías, verso 43. Isaías 43 é um texto que eu gosto bastante. E ele cabe bem nesse momento. Isaías 43, todo mundo lê a parte do verso 5, né? Não temas, mas eu gosto do verso 1. Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Você é de Deus. Você é de Deus. Deus, Ele coloca aqui, Ele fala aqui que Ele é o seu Criador e o seu Redentor. Deus, você é de Deus duas vezes. Nesse texto, Deus coloca duas coisas em que Ele mostra que Ele é o seu Deus. Porque Ele te criou e Ele te resgatou desse mundo de pecado. Aqui Ele mostra que Ele pode chamar você pelo seu nome. E você já é dele, não importa o que aconteça. Como eu li aqui no livro do Desejado de Todas as Nações, ninguém caiu tão fundo e nem é tão mal que não possa encontrar libertação em Cristo. Se você hoje quer fazer um voto com Deus de renovar a sua vida, de se purificar, de ter uma comunhão com Cristo, para que Ele renove não só você, mas a sua família, se levante, vamos ficar em pé. Vamos fazer uma oração para que essa purificação, esse pedido aconteça com você e com a sua família hoje. Oremos. Querido Deus, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, diante do mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac. Estamos aqui, Senhor, muito agradecidos por tudo que tens feito em nossa vida, Senhor. Muito obrigado por ter nos trazido com segurança aqui na nossa igreja. Obrigado por nos dar a oportunidade de te honrar. Mas, Senhor, nosso pedido hoje é que o Senhor possa nos ajudar a saber pedir. Que o Senhor possa nos ajudar a sermos gratos por todas as nossas bênçãos. Que o Senhor nos purifique, Senhor, dos nossos pecados. Que o Senhor apague todos eles e que nos ajude a proclamar as obras do Teu Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor. Que este ano de 2023, que está se findando, seja uma oportunidade de renovarmos nossos votos contigo e que muito em breve nós possamos nos encontrar na Tua volta. Fica conosco, Senhor, nos dê um sábado feliz na Tua companhia. Que o Senhor esteja com cada família aqui representada. Que o Senhor reflita em nós a Tua luz e que nós possamos refletir as pessoas. Em nome de Jesus. Amém. A Igreja Leão de Judá aqui do Lagoa, né? Agradece a Axa que trouxe a mensagem e todos aqueles que estão nos visitando, tá bom? E a porta da Igreja Leão de Judá está aberta para todos, tá bom? A partir aos sábados, a partir das 8 horas, a igreja está aberta. Às quarta-feira, a partir das 7h15 e aos domingos também, né? Que é também a partir das 7 horas também a igreja está aberta, tá bom? Tenha todos um bom dia, na santa paz do Senhor.
Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.